Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim analisando o mercado lá em Chicago. Um dia negativo para as cotações, quedas aí em torno de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. O que a gente precisa entender é o que motivou essa queda lá em Chicago e se isso pode, de repente, se tornar uma tendência aí para o mercado, um mercado que ganhou os 10,80 já nos últimos dias e tem se mantido aí nesse patamar. Pelo menos novembro ainda fechou acima desses 10,80, hoje 10,82, mas o janeiro acabou perdendo aí esse patamar nas negociações de hoje. Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado, Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco. Nos ajude aqui a entender essa movimentação negativa, Marcos. Por que o mercado hoje devolveu parte dos ganhos que vinha tendo aí nos últimos dias, nas últimas sessões? Olá, Alexander, muito boa tarde a todos. Nós acreditamos que é um movimento de correção técnica, não é uma inversão de tendência nesse momento, uma vez que prevalece ainda a nível mundial essa incerteza agora sobre a capacidade de produção da América do Sul. Temos essa preocupação quanto ao Laninha, que tem um potencial de uma grande quebra de produção na Argentina. Quebra essa ainda que não foi contabilizada pelo USDA. Hoje nós tivemos um movimento da alta do dólar no mercado internacional. A moeda chinesa, o yuan, também perdeu força frente ao dólar. Quando isso acontece, o mercado, falando da questão macro, é menor poder de compra para o chinês. Nesse momento, isso daí acaba repercutindo numa queda em Chicago. Além disso, também, nós tivemos aí uma melhora do clima aqui para o Brasil. No estado do Paraná, por exemplo, dados do DERAL apontam que o ritmo de plantio da soja chegou a 61% contra 69% na média histórica. Ou seja, Alexander, não podemos menosprezar o pátio de máquinas, todos esses investimentos que os produtores brasileiros fizeram nos últimos anos. Você disse basicamente que não dá ainda para dizer que é um movimento de baixa, ou pelo menos uma alteração aí do movimento que a gente vinha vendo em Chicago. O que te faz acreditar nisso, Marcos, e qual o potencial que o mercado tem de continuar subindo e onde ele pode chegar? Alexandre, o que nos leva a acreditar nesse mercado de alta, primeiro, são as margens positivas da soja, tanto nos Estados Unidos, na China, como aqui no Brasil também. Se você pegar para março do ano que vem, nós temos margens bem positivas. Como eu falei, quando acontece o Laninha na Argentina, em maior escala, há uma quebra de produção ao redor de 18 milhões de toneladas na Argentina. Então, de uma produção de 53, podemos beirar aí 35, 37 milhões de toneladas. Seria uma grande quebra. Não estou afirmando que isso vai ocorrer, mas baseado nos históricos do Laninha, quando isso acontece, há essa possibilidade de quebra desse tamanho. Lembrando que a Argentina é o maior exportador global de farelo e óleo de soja. Portanto, do ponto de vista de suprimento a nível global, não é seguro para os compradores nesse momento ficarem fora do mercado ao ponto de forçar uma queda de preço com toda essa incerteza pela frente, uma vez que nós estamos na instalação da safra de soja 2020-21 na América do Sul. Ô Marcos, deixa eu só entender como é que você chegou a esse número de 18 milhões de toneladas de perda. Isso é baseado em histórico? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, na safra 2017-18, em relação às estimativas iniciais, a capacidade de produção, o potencial produtivo que tinha na Argentina no começo da temporada e quando deu o Laninha, foram 18 milhões de quebra. Ou seja, se repete esse cenário esse ano, oferta a menos para o mercado num ano que não pode ter perda, né, Marcos? Exatamente. O SDA já trabalha, por exemplo, com uma estimativa, né, de 53 milhões e meio de milhões de toneladas na Argentina, e a Bolsa de Cereais já trabalha com 46,5, 7 milhões a menos. Tá? Muito bem. Agora, isso te faz acreditar, então, nesse potencial que o mercado em Chicago tem para subir. Agora,
Qual que é esse poder de recuperação, Marcos? O que a gente pode ver aí, ou pelo menos aonde dá para visualizar aí esse potencial de alta? Em que Olha, patamar? Alexandre, essa é a pergunta que vale alguns milhões de dólares. Onde está o teto, né? É difícil responder isso daí, por exemplo. Se você faz um paralelo, vamos pegar, por exemplo, o milho aqui no Brasil. O milho disparou, é verdade, né? Só que subiu mais ainda que o milho é a própria carne suína. Nós estamos em níveis recordes, né? Ou seja, a alta de preço das carnes ainda não está tirando o poder de compra desses consumidores de grãos. No caso da soja, por exemplo, esses altos preços das carnes, o boom das carnes que nós vivemos, dá poder de compra para que se compre um farelo caro, consequentemente uma soja cara, e também um milho caro, né? Se você pegar, não, é muito ruim comprar milho hoje a R$ 80. Então quer dizer, mas hoje, por exemplo, em São Paulo, você vende o suíno a 9,40 o quilo vivo. Lá em maio desse ano, você comprava o milho abaixo de 50, mas o suíno era 5,50, tinha prejuízo. Então, o milho barato é relativo, se a carne suína for muito barata, né? Então, tá aí uma questão de ser observada. O milho pode ser caro, mas se a carne suína tiver um preço muito bom, ele não fica caro. Então, você pega hoje no caso da China, maior importador global. Nós temos a recuperação, a recomposição dos rebanhos de suínos por lá. Vai ser o segundo ano consecutivo que ainda a carne de frango será a proteína animal mais produzida no mundo, superando a carne suína. E nós temos preços do suíno recorde também na China, com estoques baixíssimos e o governo preocupado. Nós temos a reunião lá do Xi Jinping e seus aliados, se eu não me engano, até o dia 29 desse mês, traçando os planos estratégicos para os próximos 15 anos, a não ser que nós tenhamos aí alguma medida totalmente não previsível nesses dias aí para mudar esse mercado. Mas só que a população não vai deixar de comer, Alexandre. Então nós vivemos esse cenário aí que a tendência é dos preços se manterem bons. Marcos, e para o Brasil, para o produtor brasileiro, algum alerta, algum destaque, alguma atenção? Alexandre, graças a Deus nós vivemos um excelente momento para o agro, né? É o que tem mantido a economia brasileira em pé. Então nós temos aí, e é importante falar, o agro depende da cidade, é uma simbiose. Então, se a cidade não come, o agro não tem para quem vender. Então é importante de deixar de lado, de ver alguns movimentos aí de briga do agro com a cidade, mas na verdade um depende do outro, isso é importante nós frisarmos. Para você ter uma ideia, hoje, se eu pegar aqui uma cidade, por exemplo, de Sorriso, Alexandre, tá? Nós temos hoje o Mato Grosso mais aí de 60% vendido da safra 2020-21, né? Mas se nós pegarmos as condições do mercado agora, Chicago a 10,60, um prêmio no Porto de 91 centavos e o dólar futuro a 5,70, nós temos uma liquidação do preço da soja em Sorriso a R$ 124 a saca, Alexandre. Isso dá uma rentabilidade para o produtor de R$ 4.447 por hectare. Conta nos últimos anos em torno de R$ 1.200 por hectare. Ô, Marcos, só para entender, 124 valor de hoje. Para fevereiro do ano que vem, as condições do mercado futuro liquidam o preço da soja em fevereiro de 2021 em Sorriso ao preço de R$ 124 a saca. Esse 60% vendido não teve esse preço? Não, tanto é que tem uma briga aí muito grande no mercado e uma preocupação, e a gente vê alguns produtores que não é correto levantarem essa hipótese de cancelar e não honrarem seus contratos. Nós temos que apagar isso da mente brasileira, porque isso daí não é uma coisa de se fazer de forma alguma, tá? Porque os compradores que fizeram esses contratos futuros fizeram seus hedges, venderam Chicago, venderam dólar e estão tendo que margear um grande volume financeiro no seu hedge lá em Chicago. Então, é muito errado o produtor que acha que a trading tomou o risco, especulou no mercado para poder ganhar toda essa alta do mercado. Isso daí quem afirma isso daí desconhece a comercialização agrícola, desconhece uma gestão de risco, e nós estamos falando de grandes empresas
empresas essas que são listadas em bolsas e que tem todo um compliance, uma regra, uma exposição de risco. Então, isso daí é um amadorismo total, quem afirma isso daí, tá? Os preços futuros vendidos, muitos aí estão com 30, 40 reais por saca abaixo do preço futuro, ou seja, seria uma soja ao redor entre 80 e 90 reais, Alexandre. Mas quem vendeu antecipado vai ter prejuízo, Marcos? Não, né? Não, não tem prejuízo de forma alguma. Se nós pegarmos essa parcela de soja, vamos falar 80 reais, para uma lavoura de alta tecnologia, essa soja de 80 reais em Sorriso garante um lucro para o produtor rural na casa de R$ 1.600 por hectare. R$ 1.600, quem O produtor vende... é bobo, né, Alexandre? O produtor que decidiu fazer essa venda futura da soja a R$ 80 reais, ele sabia que isso é um lucro bom. E também é importante nós falarmos que muitas da soja futura que foi vendida foram operações que também foram comprados fertilizantes com preços lá embaixo. Sim, o custo menor, As relações de troca soja versus fertilizantes para o ano que vem ficaram entre 15% até 20% menor do que na temporada anterior. Ou seja, você vendeu mais barato, mas teve um custo menor, um impacto do custo menor também. Sobrou mais no final das contas, né? Sim. Muito bem. Marcos, essa é a realidade da soja e do milho. O que a gente pode entender? O que a gente pode esperar? Alexandre, não diferente, graças a Deus, tá? Você pega, por exemplo, o milho, chama a atenção, se o produtor rural quer fazer um hedge do milho safrinha 2021, por exemplo, tá? Baseado nas contas de exportação, é um milho no Porto de Santos, por exemplo, a R$ 61,50 a saca. Normalmente, quando funciona o preço para a exportação, Campinas, que é a referência de preço para B3, gira em torno de R$ 3,00 abaixo de Santos. Então, seria um milho setembro 21 a R$ 58,50. E hoje, nós tivemos na máxima do dia o milho setembro a R$ 69,00, Alexandre. Mais de R$ 10,00 por saca, acima do preço de paridade de exportação. Portanto, se você é um produtor rural capitalizado, que tem condição de fazer o margeamento e eventuais ajustes diários na bolsa, você deveria fazer seu hedge na B3, ao invés de fazer uma venda a termo na exportação, já que os preços na B3 estão muito acima do preço de paridade de exportação. E por que essa estratégia, Marcos? Porque você vai agregar, como eu falei, seria um milho Campinas de R$ 58,50 e hoje nós tivemos o milho B3 setembro a R$ 69,00 a saca, R$ 10,50 acima do mercado de exportação. Por exemplo, um milho a R$ 69,00 Campinas para agosto, setembro de 2021, é um milho em Sorriso, baseado no base histórico, na casa de R$ 54,00 a saca, Alexandre. Se nós pegarmos um milho de R$ 54,00 a saca para 2021, vamos pegar 110 sacas por hectare, seria um faturamento de R$ 2.940 por hectare. Vamos subtrair um custo do milho safrinha para alta tecnologia, um milho simples aí, R$ 2.650 por hectare. Ou seja, o produtor rural está tendo uma margem no milho safrinha de R$ 3.290, com R$ 4.440 na soja, são R$ 7.700 de margem nesse ciclo produtivo 2020-21, plantando-se a soja, mais aquela parcela que não foi vendida, mais o milho safrinha 2021. Sem dúvida alguma, isso é um excelente lucro, o produtor tem que olhar com carinho. Muito bem, mas para isso ele precisa prestar atenção nessas estratégias de proteção, porque o mercado pode virar. Pode, foi o que a gente fala bastante. A gente alertava esse momento de inflação. Hoje, por exemplo, preços de ontem, né? Nós tivemos preços recordes no Brasil do milho, do boi gordo e do suíno, tá? O frango também caminha para níveis recordes de preço em São Paulo. Então, o grande problema nosso é se nós tivermos uma inflação galopante. E esse cenário é pouco provável aqui no Brasil, mas isso é possível. Mas, se você está fazendo uma venda futura de uma grande parcela da produção, sempre o ideal
é você cobrir essas vendas com opções de compra, call ou call spread. Legal. E a que custo hoje, Marcos? Vale a pena? Alexander, o que pode ser caro hoje, depois de amanhã, pode deixar de ser um grande negócio. Veja, por exemplo, a soja e o milho. Vários produtores que venderam a soja lá atrás entre 80 e 90 reais, que não protegeram essas vendas com um bucho lá na casa de 8,80 para hoje 10,60, sabe o que eu estou falando. E o mesmo também vale para o milho, por exemplo. O pessoal do Rio Grande do Sul que vendeu milho aí para dezembro, janeiro, 21, na casa de 50, 55 reais, e hoje o milho lá na casa de 80 reais. Então você faz bons seguros de preço em Chicago, gastando em torno aí de 40 centavos de dólar por saca, podendo agregar 2 dólares e 20. E para o milho na B3, nós fazemos uma relação normalmente de R$1, podendo agregar 4 a 5 reais por saca aí, fazendo call spread, né? E no mínimo você perde esse investimento no prêmio, né? Exatamente. Quando você compra as opções, o máximo que você pode perder é o prêmio da opção pago. Por isso, muitas vezes, vários produtores entram em bolsa e não conhecem realmente o mecanismo, não sabem avaliar uma volatilidade implícita. Poxa, hoje o milho tem quase 30% de volatilidade. Então, se o milho está R$ 80, quer dizer, estatisticamente falando, que ele tem possibilidade de operar R$ 24 para baixo ou para cima nos próximos 12 meses. Então, você manter uma operação de hedge aí, você pode passar um calor danado. Sem dúvida. Por isso, a importância de você traçar estratégias para sua comercialização e evitar isso que o Marcos falou. A gente fez as contas aqui, o Marcos fez as contas para a gente, mais de 60% da soja lá de Sorriso vendida, para uma média de preço desses 60% de R$80, está perdendo a possibilidade de vender nesse momento a 124, por exemplo. No entanto, você poderia ter vendido esses 60% e se protegido para receber essa diferença da valorização aí que a gente está vendo agora. É isso, né, Marcos, no final das contas? Exatamente. Você pega, por exemplo, o produtor de Maringá, né, essa condição de mercado que liquida uma soja a R$ 124 lá para Sorriso, é uma soja em Maringá para fevereiro do ano que vem a R$ 135. Hoje nós temos o mercado interno totalmente perdeu os parâmetros, né? Soja em Cuiabá, Rondonópolis, é o mesmo preço da soja em Passo Fundo, R$ 170 a saca. Então o produtor tem que olhar isso daí, não quer dizer que o preço de hoje de 170 é que a soja de fevereiro também tem que ir para 170. A tendência do mercado, os fundamentos são favoráveis nesse momento, mas se o produtor não quer fazer uma venda futura com a cooperativa, com o cerealista ou trade, o ideal é ele proteger a baixa de preço. Para se proteger com a baixa de preço, o ideal é o produtor rural comprar um seguro de baixa, que nós chamamos de opção de venda, put. Boa, Marcos. E o produtor que está ouvindo a gente pode ter achado complicado, enfim, mas você procurando a corretora certa, você procurando, enfim, o corretor certo, você consegue aí, né, Marcos, fazer essa estratégia e sem prejuízo, e mais do que isso, com a garantia de que você vai ter aí uma boa lucratividade aí da sua produção, certo? Exatamente, Alexandre. A nossa mensagem é: compre opções, compute o prêmio da opção no seu custo de produção, façam operações com risco limitado. Nós temos visto aí alguns maus corretores que não assessoram corretamente seus clientes e também alguns clientes que não querem pôr a mão no bolso, fazem operações lá, vendem opções descobertas e aí o mercado explode e tem que mandar um balaio de dinheiro para Chicago ou para o dólar quando sobe, e aí fica uma loucura. Então, antes de operar derivativos, conheçam exatamente quais são os riscos envolvidos. Boa, bela dica. Marcos Araújo, muito obrigado pela sua participação e pelas dicas aqui para a gente hoje. Volte sempre. Valeu, gente. Um abraço. Disponha. Abraço. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
trazendo informações muito importantes aí sobre o comportamento dos preços e, mais do que isso, as formas de se proteger para evitar principalmente uma oscilação inesperada aí dos preços no futuro. Então, tente entender como funcionam os derivativos, tente entender como funcionam as opções e, a partir desse entendimento, faça o seu planejamento da comercialização e a sua proteção, que isso é muito importante. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números das negociações lá na Bolsa de Chicago, como encerraram os negócios. Vamos ver um pouquinho como encerraram aí as negociações para soja, milho e trigo. Aqui na tela a gente já consegue ver o novembro a 10,82, teve queda de 5,5 pontos hoje. Janeiro, 10,76, queda de 7 pontos. Para maio, 10,54, queda de 7,5 pontos. Para julho, $10,51 por bushel, recua aí de 6 pontos mais 75. Vamos ao milho. Dezembro, 4,16, queda de 1,75. Março, 4,16 também, queda de 2. Maio, 4,17, queda de 2,25. E julho, 4,17 também, uma queda aí de 2 pontinhos. São os números para o milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos ao trigo. Trigo também recuando hoje, dezembro $6,15 por bushel, 4,25 de baixa. Março 6,15, também baixa de 4,5 pontos. Maio 6,14, 4,5 de queda. E o julho $6,05, queda aí de 2,5 pontos. São os números de hoje, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, eu agradeço muito sua atenção e a sua audiência.